porque no mês de agosto, se não me falha a memória, Elias, cadê o irmão Elias? Foi em agosto, no final de julho, por aí, não foi, querido? O ano passado, mais ou menos, quando aqui nós viemos, eu vim para poder ajudar, uma pequena ajuda para o Elias, para a liderança, para os amados. E nós tínhamos aqui nos domingos à noite, então disso que o pastor Chicão falou, 10, 12 pessoas. Né? As famílias do Elias, do Ed, do Abdiel, da Noemi, enfim, a Maria Luísa, né? Estávamos ali, e eu me lembro que um dia, eu me emocionei ali e falei para o Chicão, pastor Chicão, grandes coisas, né, estão por vir, melhores coisas o Senhor ainda há de fazer nesse lugar. Nós cantamos isso, enquanto cantávamos eu me emocionei. Por quê? Porque eu falei isso naquele dia, num daqueles dias. Eu disse, amados irmãos, nós ainda vamos ver esta igreja cheia para a glória de Deus. Amém? Esta igreja chama-se Plenitude, não é à toa. Ela se chama Plenitude para a glória de Deus. E um dia nós vamos estar com a igreja plena de pessoas. E está aí, ó, a igreja lotada hoje para a glória do Senhor, e nós louvamos e glorificamos ao Senhor, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória. Eu trago um abraço de todos os batistas da Grande Curitiba para os amados, né, como coordenador da associação, e do pastor Sebastião Brito, que é o presidente da associação. Ele é o pastor da Alameda e é o presidente da associação, bem como, né, também do pastor Silvado. O pastor Silvado me pediu para transmitir esse abraço. Ele é o nosso presidente da Convenção Batista Paranaense e recentemente ele foi eleito presidente da Convenção Batista Brasileira, né? Então era o pastor Pascoal e ele agora, o pastor Silvado foi eleito. O Paraná tem mais uma vez uma liderança dos batistas em nível nacional, para a glória de Deus, né? Para servir ao Senhor. Então trago este abraço aos irmãos e que Deus possa continuar nos abençoando, dando disposição, saúde, principalmente, né, àqueles que lideram os amados, como o pastor Chicão, como a Bia, como o irmão Elias Leandro, enfim, toda a liderança da igreja, estejam unidos em um só propósito, unidos em amor, né, e em um só propósito e em um só amor, para a glória de Deus. Amém? Amados, nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, os primeiros 6 versículos. Nós, na sequência, teremos um momento muito especial, também um memorial, que é a ceia do Senhor. E vamos fazer isso para relembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, morrendo no nosso lugar, pagando o preço que nós jamais pagaríamos. Nós não teríamos condições de pagar, nunca, jamais. Mesmo que toda a humanidade morresse, jamais poderia pagar o preço que era preciso para o resgate das nossas vidas, para o resgate da dignidade original. Somente o sangue de Jesus, né, tinha e tem esse valor para nos resgatar como nos resgatou. Efésios capítulo 4. Todos acharam? Digam amém? Amém. Tem alguém que ainda não achou? Diga misericórdia. Não? Amém? Tem alguém que não trouxe a Bíblia? Diga perdão, Senhor. Peça perdão a Deus, né? Que a arma do cristão tem que estar do lado, a gente tem que estar com a arma do lado, né? Eu estou abrindo aqui no meu no iPad, tá, amados? Porque a Bíblia que eu trouxe está na linguagem de hoje, eu quero ler nessa outra tradução. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. E obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos concede de celebrarmos com alegria, com emoção, nesta igreja, na data de hoje, 19 anos de vida eclesiástica. Muito obrigado, porque homens e mulheres
unidos por um só propósito, em um só amor. Foram movidos, foram chamados, foram vocacionados pelo Senhor, foram separados com uma visão dada pelo Senhor para iniciarem neste local a tua agência da salvação. Agência do reino do Senhor, que anuncia as boas novas da salvação em Jesus Cristo. E esse trabalho prosperou, e aqui estamos completando 19 anos de vida. Muito obrigado. Muitas lutas, sim, Senhor. Muitas adversidades, muitas dificuldades, mas muitas vitórias, muitas bênçãos. E nós só temos que te agradecer. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. E fala conosco, Senhor, através da tua palavra, para que possamos crescer um pouco mais e sermos impactados pelo poder da tua maravilhosa palavra. Pois assim nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. O tema principal, amados, da carta de Efésios, ou do livro de Efésios, é a unidade. E quando o pastor Chicão nos pediu que falássemos um pouquinho em cima do tema Estamos unidos em um só propósito, em um só amor, que está em Colossenses capítulo 2, verso 2, aquele belo versículo também, não é? Quando ele, também falando da igreja dos Colossenses, ele diz que ele se esforça para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estando unidos em amor, e alcancem, portanto, a plenitude do conhecimento, não é? De Jesus, a estatura do varão perfeito que é Jesus, a fim de conhecer o mistério de Deus, a saber, Cristo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, com a igreja de Éfeso, também enaltece, destaca, valoriza, não é? E mostra quão importante é a unidade. Pastor Ilquias deve ter pregado aqui antes de ontem e deve ter falado, porque nós conversamos sobre isso, não é? Sobre a oração sacerdotal de Jesus. E na oração sacerdotal de Jesus, Jesus faz uma oração por mim, por você, por nós, pela igreja plenitude, quando ele diz que, Senhor, que eles sejam um, como nós somos um, como eu e tu somos um, ou como tu e eu somos um, para que o mundo creia, para que o mundo veja, e para que o mundo te glorifique ao meu Pai que está nos céus. Esse é o propósito de Deus para a vida desta amada igreja. Este é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Que nós, com os nossos irmãos, sejamos um no Senhor. Um, para que o mundo possa ver o amor de Deus sendo manifesto na relação de amor que eu desempenho, que eu manifesto, que eu tenho, que eu apresento para com o meu irmão, rindo com ele, se alegrando com ele, mas também chorando com ele, andando com ele, apoiando, e como a Bíblia diz, a palavra diz, suportando-nos uns aos outros em amor, que é o vínculo da perfeição. Então, amados, uma unidade que tem sido efetuada, que tem acontecido no nosso meio pela obra reconciliadora de Cristo Jesus, que uniu todas as coisas na terra e nos céus, e que também uniu judeus e gentios na igreja. Ou seja, gentios são aqueles que ainda não tinham encontrado a Cristo, ou se convertido a Cristo, se tornado cristãos. Portanto, eles eram gentios e não eram judeus também, mas ambos pudessem ser unidos na igreja e no corpo de Cristo para a glorificação de Deus. E agora, o apóstolo Paulo, nesses 6 versículos, está exortando a todos nós que mantenhamos essa unidade em nossa vida pessoal, em nossa vida doméstica, na nossa vida familiar, na nossa vida social, mas principalmente na nossa vida eclesiástica, porque somos membros do corpo de Cristo. E sabe, tem uma ilustração que eu acho que traduz com muita clareza a importância da unidade. É a da mão, né? Aqui está um pouquinho, aqui já dá, pronto. Veja bem. E a mão, mas esse dedão aqui, né? Ele pode dizer, não, eu sou o mais importante dedo da mão. Porque com ele eu digo
Tudo bem? Legal? Joia? Eu sou positivo, eu sou demais, porque eu me mostro diante de todos, sempre para frente, sempre dizendo que está tudo bem, não é? Ou então eu também posso dizer, olha, não tá legal, e aí se ajudar. Então esse dedão vai e diz isso. Mas aí vem o dedo indicador e diz, não, eu sou o mais importante, eu sou aquele dedo, não é, que indica a direção, não é? O dedo que indica a direção, que sinaliza, o dedo que mostra, o dedo que aponta, o dedo que orienta, o dedo que norteia. Não, eu sou o mais importante. Mas aí vem o do meio, né, que é maior que todos, e diz, não, exatamente o dedo do meio, eu sou o mais importante, porque eu ligo os outros dois que estão do meu lado direito, do meu lado esquerdo, e portanto eu sou o maior de todos. Até na estatura eu sou o maior de todos. Aí vem esse outro dedo aqui, não é? E diz, não, eu sou o mais importante. Sabe por quê? Porque eu coloco a minha aliança, eu tenho aliança, eu sou o dedo da emoção, o dedo que mexe com o coração. Eu sou o dedo mais importante. Mas aí sobrou o mindinho, né? E aí o mindinho diz, não, eu sou o mais importante. Querem ver? Querem ver como eu sou o mais importante? Olha aqui, ó. Eu suporto todo o peso de vocês. Ele está embaixo. Suporta todo o peso quando alguém bate em cima da mesa, quando alguém, não é, coloca a mão, fecha a mão, e a mão se torna uma unidade. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que todos nós temos a nossa importância no corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. A palavra de Deus nos fala que somos membros de um só corpo. E, portanto, todos nós temos a nossa importância, fomos chamados pelo Senhor para exercermos um ministério, para exercermos um ministério num só propósito, em um só amor, unidos, tornando uma unidade, o corpo de Cristo. Por isso, amados, nos 3 primeiros capítulos, Paulo desenvolve o assunto sobre o eterno propósito de Deus na história. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E nesse capítulo 4 ele vem falar sobre a unidade, para mostrar, né, que a humanidade alienada foi reconciliada, uma humanidade fragmentada, né, foi agora unida através do amor de Deus, através do sangue de Jesus derramado na cruz, para que ao olhar para Jesus Cristo, nós pudéssemos ser resgatados e pudéssemos ser unidos em amor, num só corpo, na igreja do Senhor, a igreja santa, a igreja pura, a igreja maravilhosa do Senhor, a igreja preciosa do Senhor. E nesse texto ele vai avançando, né, falando sobre a sociedade para os novos padrões e como ela deve andar. Portanto, é uma demonstração daquilo que devemos ser e fazer, que o apóstolo Paulo vem nos alertando. E a grande ênfase aqui é a unidade do Espírito, a importância de vivermos a unidade do Espírito. E o primeiro ponto que eu quero salientar com os amados é que para se ter a unidade do Espírito é preciso viver de maneira digna da vocação que fomos chamados. O apóstolo diz, rogo-vos, apelo, clamo, pois eu, prisioneiro do Senhor, ele se julgou o prisioneiro do Senhor, por amar ao Senhor, por servir ao Senhor, por viver para esta causa do Evangelho, disseminando a palavra do Senhor em todos os lugares por onde ele andou. E ele diz que andeis como é digno da vocação, porque fostes chamados, assim como eu, vós fostes chamados, vocês também foram chamados. E como é essa dignidade, amor? Como é essa dignidade? Como é que acontece essa dignidade na vida cristã?